Nós vamos falar agora sobre as sanções ao Alexandre de Moraes, que parece que já estão começando, tá? Como a gente falou, as empresas, mesmo empresas brasileiras que façam alguma coisa de operação nos Estados Unidos, são obrigadas a tirar o Alexandre de Moraes do seu quadro de clientes, né? Não podem mais prestar serviço para eles, né? E parece que muito disso já está acontecendo. Isso saiu essa novidade aqui, ó, nesse quadro da Globo News, aqui a Globo News, de todos as coisas, está falando sobre isso. Vamos entender o que eles estão falando aqui, porque parece que já começaram a cancelar os cartões do Xandão, meu amigo. Xandão já está sendo recusado, tá tentando comprar as coisas, já não consegue mais comprar. E vai piorar daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Jacinto Costa, Diego Morsa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu vou tocar esse trecho aqui. É grande esse vídeo dele aqui, mas eu tenho que tocar porque realmente é muito interessante, olha só. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. No entendimento dos bancos, como a decisão em relação a Alexandre de Moraes é genérica, né? Você já teve outras decisões de sanções em que elas são mais detalhadas, dizendo exatamente o que vai ser punido com sanção e o que não vai ser. Quando ela é genérica, segundo os escritórios ali consultados, ela basicamente aplica sanção quando você tem operação com moeda internacional. No caso do Alexandre de Moraes, se ele fizer, segundo a avaliação dos bancos, que foi passada para o Supremo, se ele fizer operações com real aqui dentro, tem uma conta no banco, ele opera aqui, paga contas em real, isso não vai ser sancionado. Então, lembra, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, né? Os grandes bancos brasileiros, eles estão procurando essas empresas, procurando especialistas para entender o que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer, né? E realmente a visão que eles têm é, operação com dólar realmente não pode nada. Agora, lembra que operação com dólar tem muita coisa, cara. Se você compra um joguinho na Steam, meu amigo, você está usando dólar, você sabe, né? Mesmo que seja o seu cartão aqui do Brasil, você está usando dólar, porque a Steam fica lá nos Estados Unidos. Um monte de serviço que você compra, se você paga Netflix, a Netflix, você paga ela com cartão aqui no Brasil, mas é uma empresa americana, isso é cartão, é tudo em dólar, né? Então, ou seja, todas essas empresas assim, as coisas que você compra na internet, tipicamente você paga em dólar, corta coisa pra caramba. Mas calma, a parte principal ainda não chegou. A princípio, sempre é bom dizer a princípio, né? Se ele fizer operação com dólar, quer dizer, às vezes você compra uma passagem lá e o site vende em dólar ou em euro. Não pode fazer compra em site internacional, não pode fazer nenhuma operação de câmbio, que geralmente essas operações são liquidadas nos Estados Unidos, porque lá que é o centro do SWIFT que faz esse tipo de operação. Então, aí não pode fazer operação com dólar. Com real pode. A princípio. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, para aí. Bloquearam os cartões do Xandão, tudo, meu amigo. Tá tudo bloqueado. Se tentar passar na padaria, não passa mais os cartões do Xandão. Aí o jornalista Globo fica apavorado. Não, peraí, como é que é isso? Não pode bloquear o cartão do Xandão, tadinho do Xandão e coisa e tal. Meu amigo. E vai piorar, vai piorar. Vamos concluir isso aqui, porque eu vou falar depois que vai piorar essa situação, tá? Isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro? Porque a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente, tenha alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então, já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então, essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Ou seja, até aqui o que os bancos decidiram é isso. Ele não pode fazer operação em dólar e os cartões estão bloqueados, todos eles, os cartões internacionais estão bloqueados, todos eles. Aqui no Brasil, em princípio, ele vai poder ter a conta corrente nos bancos aqui. Mas
O pessoal está dizendo aqui que a coisa é mais profunda que isso, né? Um advogado especializado em casos da Lei Magnitsky avalia que poucas empresas financeiras assumiriam o risco de continuarem atendendo o ministro. Por quê? Porque as sanções são pesadas. O caso do cartão de crédito, lembra que eu falei, bloqueou o cartão de crédito por conta do risco de sofrerem sanções americanas. São multas pesadas pra caramba, né? Multas muito pesadas no final das contas. E de novo, eu sei que tem um pessoal falando negócio de Código de Defesa do Consumidor. Gente, esquece esse negócio. O Código de Defesa do Consumidor diz que você não pode discriminar um cliente aleatoriamente. Se alguém chegar na sua loja querendo comprar uma coisa e você falar, ah, não, você eu não vou atender, não quero te atender. Você não pode fazer isso pelo Código de Defesa do Consumidor, é verdade. Mas isso aqui não é aleatório. O cara sofreu uma sanção, o cara está numa lista de pessoas que estão bloqueadas. Então, não tem esse negócio, né? Inclusive, os termos de uso dessas contas correntes, todos os bancos, quando você abriu sua conta do banco, você não teve que assinar um papelzinho lá que tinha um monte de coisa escrita ali? Você não leu aquilo, né? Eu também não li também. Ninguém lê aquela porcaria. Mas ali está escrito as condições da sua conta, da abertura de conta. E uma dessas condições é justamente que se você for colocado nessas listas de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de violação de direitos humanos, babau, o banco vai encerrar sua conta. Ele não vai tomar uma multa, não vai tomar uma punição internacional por conta disso, né? Então, esse advogado aqui está falando que vai ser pior ainda, que ele não vai poder manter nem as contas correntes dele aqui no Brasil. Então, por enquanto, os bancos estão entendendo que não, que se ele fizer coisa em real, que não vai ter problema, então, em tese, ele poderia continuar recebendo o salário dele do STF, muito embora, você lembra, né, para esses ministros do STF, o salário é um mero detalhe, tá? O dinheiro, o grosso do dinheiro deles é feito nos escritórios de advocacia associados a eles, né? Mas ainda é um bom salário, né? 40 mil reais é um bom dinheiro. Acho que tá 50 mil reais agora que eles ganham, né? É um bom dinheiro, né? Dá para fazer um churrasco, né? E dá para tomar uma cerveja no final de semana. Então, ou seja, em princípio, ele poderia receber o salário aqui no Brasil, só não poderia fazer transações em dólar e coisa e tal. Mas, de novo, o que o pessoal está dizendo aqui é que qualquer coisa vai ser problemático mais adiante. Isso vai depender agora de denúncias lá no para o Scott Bessent, lá para o secretário de Tesouro lá dos Estados Unidos, né? A gente tem informações de que lá no caso do Tribunal Penal Internacional e no caso da Venezuela e também em caso na Rússia, em que teve essa sanção, o pessoal recebia em dinheiro vivo. O Xandão vai lá na tesouraria do STF, o pessoal do STF dá notinha de real uma em cima da outra, assim, 50 mil reais, entrega para ele e pronto, e pode ser a solução para ele no final das contas. É muito difícil encontrar uma transação internacional que não atravesse os Estados Unidos. Há uma solução, a contratação de empresas dispostas a assumirem o risco, mas Conrado afirma que a possibilidade é remota. Na nossa experiência, esses indivíduos perdem acesso às suas contas e cartões de crédito. Cartão de crédito já foi, agora vai perder as contas também. Ou seja, é uma questão de tempo até os bancos perceberem o tamanho do problema. Eu tenho certeza que a essa altura, o Trump ainda não vai forçar essa barra. O Trump ainda não vai forçar as empresas aqui no Brasil a cancelarem as contas do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele vai dar tempo, ele deu a porrada, vamos ver se o animalzinho vai para o sentido correto, né? Se eles resolvem o problema todo. Lembra, o objetivo do Trump não é punir o Alexandre de Moraes. O objetivo do Trump é fazer o Alexandre de Moraes fazer a coisa certa, ir para o caminho certo, reconhecer que essa ação contra o Bolsonaro é uma perseguição absurda e acabar com essa coisa. Esse é o objetivo do Trump. Então, se o Brasil fizer isso, se o Brasil der um jeito de voltar atrás, jogar para a primeira instância, ou enfim, fazer alguma coisa qualquer que seja assim, menos mal para o Alexandre de Moraes, ou seja, o Trump vai poder, talvez até levante, talvez até tire ele da Lei Magnitsky. Aí, meu amigo, a questão de punir o Alexandre de Moraes, a gente vai fazer isso com o devido tempo, cara. Pode ficar tranquilo. A direita voltando ao poder, que tem tudo para voltar ao poder em 2026, Bolsonaro voltando ao poder em 2026 principalmente, aí a gente vai dar um jeito rapidamente de resolver esse problema do Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida nisso. Quem tem que punir o cara somos nós. O Trump está fazendo o correto, que é tentar guiar ele para fazer a coisa certa e parar de pressionar a direita, né? Aqui, o mesmo especialista está falando aqui, o Javier Conrado Dias, advogado especialista em caso da Lei Magnitsky, diz que a empresa brasileira que oferecer serviço a Moraes pode ser sancionada, né? Então, esse é o dilema do Alexandre de Moraes, principalmente com coisas, financeiras, né? Com bancos e esse tipo de coisa. Mas, mais uma vez, eu não acredito que o Trump vá fazer isso agora, imediatamente. Mas pode ter certeza. Se o STF não mudar o rumo rapidamente, as coisas vão piorar muito. Para o Alexandre de Moraes
e para outros ministros ligados ali, a ele também lá no STF. E é por isso, meu amigo, que a situação está complicada. A situação lá, o pessoal tá vendo que não tem alternativa que não seja reconhecer um erro, que eles já sabiam que era um erro, todo mundo ali no STF já sabia que o Alexandre de Moraes fez erro pra caramba, pisou na bola, errou feio, errou rude, então o jeito agora é corrigir o erro, né, e pronto, e parar com isso. Bom sinal. A punição por Alexandre de Moraes vai vir mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.